A alimentação inadequada, principalmente antes de dormir, pode atrapalhar muito o sono. Para evitar problemas, é preciso montar um cardápio especial e evitar exageros. Quem explica é a nutricionista Glaucia Rubner. Bom dia. Bom dia. Então, qual é a quantidade ideal? Porque comer demais prejudica, de menos também não é legal, né? Com certeza. É importante a pessoa não exagerar, mas também não deixar de comer, né? A quantidade ideal, ela depende muito de pessoa para pessoa, do ritmo de vida de cada um. Mas é sempre importante frisar que à noite a gente deve sempre comer menos do que no decorrer do dia. Quais alimentos são ideais? Combinação de alimentos também? O que a pessoa não deve comer, a princípio, né, para facilitar. Gorduras, principalmente frituras, salgadinhos, né? Excesso de carne, porque tem uma digestão também mais difícil, mais pesada. E o ideal de se consumir à noite são alimentos mais leves. O que seria isso? Frutas, verduras, legumes, né? Uma sopa de legumes, uma salada de frutas, um sanduíche natural com pão integral, salada. Muitas pessoas, quando comem demais ou comem alimentos pesados, como esses que a senhora citou, reclamam que tem, por exemplo, insônia, pesadelo. Pesadelo, por exemplo, o que isso tem a ver com comer demais à noite? O metabolismo nosso à noite ele é bem reduzido em relação ao dia, né? Porque é um horário de descanso, de repouso. Então, quando a pessoa se excede e esse metabolismo já trabalha de forma mais lenta, isso leva a uma sobrecarga e torna o sono cada vez mais conturbado, podendo levar a pesadelos. A insônia também? A insônia pode ter relação com a alimentação? Pode. A gente tem alguns alimentos que favorecem a insônia, né, no caso desses de digestão mais difícil, e tem aqueles que também ajudam a aliviar a insônia, no caso o leite, né, principalmente aqueles alimentos ricos em triptofano, leite, banana, cereais integrais, esses ajudam a induzir o sono. Mas o leite, ele pode ser misturado com quais outros alimentos? Café, por exemplo, dizem que não faz muito bem nesse horário, né? Não, alimentos ricos em cafeína nunca são bons nesse horário porque eles são estimulantes. Então, café, chá preto, chá verde, chá mate, não devem ser consumidos nesse horário. Os outros chás, né, mais leves, camomila, capim-cidreira, sem problema algum. É bom misturar esses tipos de chás? Por exemplo, camomila com erva doce. Ajuda mais ou não? Não, a camomila ela já tem essa ação sedativa, calmante, né? O suco de maracujá também, por ter a passiflora, né? Tem essa ação sedativa, calmante. Não necessariamente há necessidade de misturar. Bom, nós estamos falando de chás. Qual é o consumo ideal de água nesse horário também? Algumas pessoas acordam com sede durante a noite, outras, quando tomam água demais, precisam acordar para ir ao banheiro. Qual é a quantidade ideal? Deixar um copo de água próximo à cama? Ela pode deixar um copo de água próximo à cama em caso de necessidade. Mas se uma pessoa tiver uma boa hidratação ao longo do dia, ela não vai ter tanta necessidade dessa água à noite. E quanto aos temperos? Às vezes a comida é leve, mas é muito temperada. Isso pode atrapalhar o sono também? Se for os temperos ricos em gorduras, cremes, molhos, né, tudo que for mais gorduroso vai atrapalhar o sono, sim. É melhor evitar comidas muito temperadas, então? Isso, muito condimentadas e também muito salgadas para evitar também essa sede à noite. E qual é o recado para aquelas pessoas que sentem fome durante a noite? Precisam acordar para poder fazer um lanchinho de madrugada? O ideal é que elas tenham um bom fracionamento da refeição ao longo do dia, né, que tenha essa disponibilidade de comer várias vezes para evitar essa fome à noite. Uma pessoa que tem muita fome à noite, geralmente ela não comeu bem durante o dia. Então ela come muito à noite, dorme mal porque comeu muito, no outro dia acorda, não toma o café da manhã e vira aquele ciclo vicioso. Vira uma bola de neve, uma bola né? de neve. E não pode descontar tudo no lanche da noite. Não, até porque é o horário que, como eu já falei, o metabolismo é mais lento, ela vai acabar ganhando uns quilos a mais. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas. Um bom dia. Eu que agradeço, bom dia.